Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou. O movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar. Cristo. Olá a todos, mais uma vez aqui nos encontramos para que nós possamos dar prosseguimento a esse nosso trabalho do estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós hoje já nos encontramos no nosso 19º encontro. Então, todos os 18 anteriores já estão na playlist do nosso YouTube da SEAC. E para quem está começando agora, para quem está vendo esse vídeo, é bom dar uma olhada lá atrás, se quiser conhecer a doutrina espírita na íntegra. Nós começamos lá do início, né? Módulo 1, módulo 2. Nós estamos agora terminando esse módulo 2 para que nós possamos dar prosseguimento a esse nosso trabalho. Vamos então iniciar esse último encontro do módulo 2 que fala da codificação espírita. Vamos então. Então é isso, né? Nós estamos hoje terminando o módulo 2 que fala da codificação espírita, já falamos de vários assuntos, começamos com contexto histórico, falamos dos fenômenos que antecederam Hardesville, falamos da codificação, falamos dos primeiros contatos do professor Rivaio, notícias dele, falamos das obras básicas, e agora nós vamos encerrar esse módulo com os expoentes do espiritismo nascente. Muito importante esses seres que nós vamos falar, porque são eles que, digamos assim, sustentaram, deram prosseguimento, apoiaram Kardec nesse início e que marcaram a presença de forma definitiva para cada um de nós. Então, quando a gente fala de expoentes do espiritismo, o nosso objetivo é refletir sobre essa importância do trabalho de alguns, a gente vai falar de alguns, né, de alguns dessas pessoas para essa doutrina recente, a doutrina nova. Os grandes desafios para a redação humana são objetos de cuidadoso planejamento da espiritualidade. Então, nada vem assim de repente, né? O objetivo os planejamentos são importantes. Sem um planejamento, a coisa fica muito difícil para a gente conseguir atingir um determinado objetivo. Então, tudo na vida que a gente faz, a gente parte de um planejamento. Assim é que a realização de todo grande trabalho reclama a atuação de uma grande equipe, não é só uma pessoa, né, de espíritos superiores, encarnados e desencarnados. Até nós aqui, quando nós estamos fazendo algum trabalho, é ingenuidade nossa acreditar que estamos sozinhos, né? Estamos sempre acompanhados, e aí depende da nossa vibração para ver que tipo de companhia nós estaremos. A gente raciocinando, se eu for fazer uma obra, né, um grande engenheiro, ele vai então programar essa obra, vai planejar essa obra, e eu vou ter que ter uma equipe para que execute isso aí. A gente começa com como raciocinar para que a gente possa ter essa grande ideia de uma obra, de uma estrutura, né, de uma estrutura de alvenaria, ou seja, a gente precisa de um mestre de obra para ser o encarregado geral, a gente precisa de encarregado de vários setores, encarregado da forma, da armação, um encarregado dos pedreiros, que são muitos, bombeiro, eletricista, entre outras coisas. Estou dando só um pequeno exemplo, né? Cada um desses setores, cada um desses encarregados vai ter outros funcionários naquela atividade. E cada um desses funcionários vão ter ajudantes. Então, assim, a gente entende que assim, Deus elaborou, Kardec, Jesus, ele veio como espírito, como grande espírito da verdade, trazendo então isso que ele prometeu,
E Kardec, então, veio como esse mestre da obra e trazendo vários encarregados para que auxiliasse ele e vários outros auxiliares e nós, os ajudantes, para que nós possamos fazer a divulgação dessa doutrina. Tal motivo porque Allan Kardec, em sua missão de codificação do Espiritismo, não pôde agir sozinho. Além de ter sido orientado pelas inspirações dos guias espirituais da humanidade, ele contou com uma valorosa equipe de cooperadores encarnados que o auxiliaram na complementação da sua obra. Muitos foram os integrantes dessa valorosa equipe do plano físico, e muitos mesmo. Não tem como a gente traçar todos eles, até porque teve muitos ocultos. Três deles, entretanto, destacaram-se não só pela dedicação diária à manutenção da fama do ideal espírita, mas também pela fidelidade ao trabalho do codificador, deixando para a posteridade uma obra literária que de certo desenvolve o complemento, os ensinamentos, e complementa todo esse ensinamento que fundamenta o Espiritismo. Então, são seres, além de toda a obra de Kardec que a gente já falou, de toda o Pentateuco, os outros livros, obras póstumas, a Revista Espírita, as viagens de Kardec, tem tudo isso que a gente já comentou, dando essa base, né, desse grande edifício. Nós tivemos, assim, espíritos maravilhosos. E nesse nosso encontro, nós vamos citar três deles. São esses grandes vultos do espiritismo nascente, auxiliadores, né, auxiliares diretos de Allan Kardec. A gente vai falar de Leon Denis. Leon Denis, assim, um ser que a gente tem um grande respeito. E eu já vi até alguém falar no sentido, eu não li isso em algum lugar, mas eu vi em alguma palestra dizendo que se Kardec falhasse, Leon Denis seria o sucessor dele, né? Não posso confirmar isso como uma grande verdade, mas também não seria algo para a gente dizer não, não é possível, porque a envergadura de Leodenis foi muito grande para o movimento. Então, nós temos Gabriel Delan, outro grande espírito, e Camilo Flammarion. Todos eles são franceses, estavam lá também, na Europa. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses três, porque a gente estuda o Espiritismo, mas é importante nós estudarmos também essas obras, compreendermos essa compreensão, compreendermos o movimento desses espíritos naquela época, naquele momento também, junto a Kardec. Vamos começar de Gabriel Delane, né? François-Marie Gabriel Delane. Nasceu em Paris, também, né? O mesmo ano da publicação do Livro dos Espíritos, foi em 1857, então ele nasce, Kardec já está publicando o Livro dos Espíritos. A mãe dele era uma médium extensiva e psicógrafa, e ela colaborou muito na codificação da obra. Ela faleceu, ela falece quando Kardec, quando o filho dela, né, quando Delane tinha 12 anos, mas ela colaborou muito com Kardec. Sua crença inabalável era espírita. Então, desde pequeno, já com a mãe espírita, né, e médium, inclusive, né, então, Gabriel Delane, ele já tinha como fé realmente a doutrina espírita. Ele veio receber da espiritualidade uma mensagem cujo teor o tornaria mais dedicado e disciplinado para com as pesquisas. E a mensagem dizia o seguinte: nada temas, tende confiança. Jamais será rico do ponto de vista material. Coisa alguma, porém, te faltará na vida. Então a gente observa, aí olha a mensagem do Espírito, olha a mensagem para Delane, ele ainda novo, né? Ele recebe então essa mensagem que vai fortalecer para ele a doutrina espírita em sua vida. E passou por várias situações mesmo, né? Teve um abscesso no olho esquerdo que, com o passar dos anos, sua saúde agravou-se. Então, uma coisa que começou então lá e foi agravando, né? Em 1906, a paralisia dos membros inferiores obrigou a andar de bengalas. A gente observa sempre que esses espíritos, né, que
que buscam auxiliar, eles têm uma vida física, às vezes, muito, muito difícil. Em 1918, já não conseguia mais andar, sendo necessário o uso de cadeira de rodas. E aí passou por alguma situação, né? Desencarnou às 7 horas da manhã do dia 15, com 69 anos em Paris. Mas teve mais situação, né? Grande defensor do espiritismo com estrita fidelidade ao seu codificador. E assim, a gente viu então que ele não conheceu pessoalmente Kardec, né? Marcando a transição e a continuação da obra de Allan Kardec nos esforços na luta por consolidar o Espiritismo como uma ciência estabelecida e complementar às outras. A gente observa que os espíritos, assim, a coisa daquele planejamento. Então, Kardec veio e os outros espíritos já estavam tudo programados para também chegarem aqui. Eu fico até me perguntando, será que não houve assim uma reunião na espiritualidade desses espíritos, né, antes de começar essa grande jornada? Você vai, daqui a pouco você vai, e aí a tua tarefa é essa ou aquela, porque a dedicação e o amor é muito grande para a gente compreender dessa maneira. Em 1883, Delane ele fundou a revista O Espiritismo. Em 1884, ele representou a França no Congresso Espírita de Bruxelas. Em 85, publicou seu primeiro livro, O Espiritismo perante a Ciência, e foi fundando, foi outros livros, né? Ele, em dezembro, ele chegou a ser o vice-presidente da União Espírita Francesa. Em 1893, ele lança o segundo livro, Fenômeno Espírita. E aí ele começa, né, outros livros, e lançando uma série de livros que a gente tem até hoje como livros importantes para a nossa leitura e conhecimento da doutrina espírita. E aí foi agravando a sua doença, né? E já em 1908, os amigos levaram ele para uma casa na cidade de Nice, e lá ele podia admirar o mar, né? Ele passava 5 meses por ano, devido à temperatura, né? E foi onde escreveu a sua obra As Materializações, de Vivos e Mortos. Isso foi lançado em 2 tomos, por ser muito grande, em 2 anos respectivos, 1909 e depois 1911. Porém, o estado de saúde dele começa a agravar-se cada vez mais. Ele acaba ficando cego por causa daquele abscesso, né? A partir de 1918 já não podia mais andar, a cadeira de rodas já não dava, já não podia mais andar. E ficou então, quer dizer, totalmente necessitado da cadeira de roda. Mas mesmo assim, ele não desistiu, continuou a trabalhar, continuou a disseminar a forma de entendimento, a filosofia que ele tinha sobre o espiritismo. E ele já cego, os amigos liam para ele os jornais e ele redigia artigos, né, falando e as pessoas então escrevendo para a preparação deste outro livro, que é a Reencarnação, que foi lançado em 1924. Então, a gente vê essa dedicação desse espírito, mesmo cego, né, ele continuava com a sua jornada. Vamos falar agora de Nicolas Camille Flammarion. Flammarion também, outro grande exemplo para a gente poder seguir, para a gente poder observar. Nasce na França em 1842, aos 4 anos já sabia ler, um garoto prodígio, né? A gente já começa a ver, sabia escrever. Aos 5 anos já dominava rudimente a gramática e a aritmética. A família dele sempre teve uma vida muito dura. Ele não teve recursos, é o que a gente fala, né? As pessoas assim sempre têm uma vida difícil materialmente. Ele vai trabalhar como aprendiz de gravador, recebe como parte do pagamento comida. Trabalhar por comida, né? Para comida e ter um local para ficar. Ele sempre foi um sonhador, com essa inteligência toda, queria obter o bacharelado e por isso ele estudava sozinho à noite. E às vezes, assim, naquela época, na luzinha ali da vela, do candelabrozinho, ele ficava estudando, né? Escrevia, ou seja, ele buscava a luzinha que tinha para que ele poder escrever, né? Apesar desse trabalho todo.
ele continuava nas atividades dele porque ele precisaria disso para o ganha-pão dele. Passou a ser um espírita convicto depois de um certo momento. Ele foi um amigo pessoal de Kardec, né? Então viveu contemporâneo de Kardec, foi um orador. Ele, depois de tudo isso, essa situação que ele vivia, ele passa a proferir palavras à beira. Ele é aquele que é designado, quando Kardec desencarna, a falar no túmulo de Kardec. A gente até falou dessas mensagens que ele deixou em reuniões, em grupo, em nossos encontros anteriores. As obras dele foram traduzidas para vários idiomas: inglês, espanhol, sueco, dinamarquês, italiano, húngaro, checo. Ou seja, foram obras assim amplamente divulgadas, as suas obras, seus artigos. E as obras dele, de uma certa forma, muitas delas, né, foram muitas eh, traduzidas para outros locais, e nós temos ainda até hoje muitas obras que vale a pena a gente ler, vale a pena a gente reconhecer, porque são obras que vão assim fortalecer as ideias espíritas, que vão dar um sentido mais aguçado para cada um de nós que queremos realmente estudar a doutrina espírita. Então, foram várias obras que nós temos, então, escrita por Camille Flammarion. E essas obras, né, ele, como foi para várias partes do mundo, teve grande repercussão. Mas ele desencarna em 1925, já com 83 anos, vê-se que deu para trabalhar bastante, né? A esposa dele, Madame Gabrielle Flammarion, ela assume a direção do observatório que ele tinha, mas ela também desencarna 2 anos depois. Segundo Delane, Gabriel Delane, né, que no caso faz uma observação sobre ele, diz que Flammarion foi assim um filósofo é, enxertado e muito sábio. Ele reconhece isso. Diz que ele possuía a arte da ciência, a ciência da arte. Flammarion, um poeta dos céus, como denominava Michelet. Então, a gente entende que Flammarion também foi assim um espírito, realmente um que a gente pode considerar um expoente do espiritismo por ser um verdadeiro idealista e inovador, que deu assim também uma grande alavanca para o espiritismo. Vamos agora então falar desse que nós consideramos também um grande baluarte, que é Leon Denis, né? Leon Denis, então, ele nasce em 1846, também na França, né? Todos eles na França, de uma casa humilde também, né? Assim como os pais dele e a mãe dele. O pai não tinha nada a ver com o espiritismo, mas a mãe, né, Ana Lúcia, era uma espírita. A gente observa que tem esse vínculo, né? E a espiritualidade trabalha nesse sentido. Então, desde cedo ele conhece, por necessidade, os trabalhos manuais e os pesados encargos da família, porque tinha que trabalhar e ajudar a familiar. Ele sentia que os amigos invisíveis auxiliavam já em seus primeiros passos neste mundo. Então, ele já tinha essa sensibilidade e percebia esse auxílio da espiritualidade ao seu lado. Então, ao invés dele participar daquelas brincadeiras próprias da juventude, estar ali no meio da juventude, ele estava com uma outra mente, né? Ele procurava instruir-se, ele procurava ler, ele procurava obras sérias. Ele era, assim, um autodidata. Um espírito realmente que veio com esse objetivo de trabalhar, um espírito que já tinha, então, essa grande evolução. Ele, bem cedo ainda, já com 18 anos, ele conheceu o Livro dos Espíritos. Como é que ele conhece esse livro, né? Ele tinha pouco dinheiro, né? Um pouquinho de dinheiro. Ele passa e vê numa livraria lá exposto, e ele compra o livro, vai para lá e rapidamente começa a ler esse livro, o Livro dos Espíritos, né? E ele diz que ele encontrou a solução clara, completa, lógica,
acerca do problema universal. E ele fala que a convicção dele tornou-se firme. A teoria espírita dissipou uma diferença que ele tinha, tirou dúvidas que ele tinha. E normalmente acontece isso, as pessoas quando conhecem realmente, ou passam a conhecer a doutrina, as pessoas que têm muito questionamento, muita dúvida com relação ao universo, de onde vim, por que que acontecem certas coisas, quando a gente conhece a doutrina, a gente percebe que realmente ali está o caminho. E só que muitos de nós percebemos esse caminho e a gente simplesmente desiste desse caminho, né? O que não foi o que aconteceu com Leon Denis. Ele, depois dessa leitura, aí ele afirma: como tantos outros, eu procurava provas, fatos precisos, de modo a apoiar a minha fé, mas esses fatos demoraram muito a chegar. A princípio, insignificantes, contraditórios, mesclados de fraudes e mistificações, que não me satisfizeram a ponto de, às vezes, pensar em não mais prosseguir na minha investigação, vamos deixar isso para lá, eu estou fazendo coisas que não têm nada a ver. Mas, sustentado como estava por uma teoria sólida e de princípios elevados, não desanimei. Parece que o invisível deseja experimentar-nos, medir o nosso grau de perseverança, exigir certa maturidade do espírito antes de entregar-nos aos seus segredos. Então, olha só o que ele coloca, né? Olha só a forma que ele coloca. Buscava, buscava, buscava e não achava. E aí pensou até em desistir, mas não, vou prosseguir. E aí ele chega à conclusão que parece que a espiritualidade, ela testa a gente nesse sentido. Será que você está realmente em condições? Será que cada um de nós, com todo esse conhecimento que a gente já tem, de ter encontrado a doutrina espírita, a gente tem essa capacidade? Um orador, certa vez, disse, e eu guardo muito isso, né? Que o espiritismo não é para quem quer, é para quem pode aguentar. É uma coisa muito interessante isso, porque o espiritismo ele nos dá uma responsabilidade muito grande, porque ele não te proíbe as coisas. As proibições estão dentro de você, com teu consciente. Você sabe que você vai responder por tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você pensar, tudo aquilo que você agir, tudo aquilo que você infligir ao outro. Então, o Espiritismo não te diz que você faz isso, pede perdão e está resolvido. Nós sabemos que temos que resgatar isso aí. Então, essa responsabilidade a gente encontra no Espiritismo, mas de uma forma muito lógica, que nos vai dar, que nos dá assim, uma capacidade de entender muitas coisas na existência. Bom, ele conhece Kardec quando ele foi passar alguns dias numa cidadezinha em Touros, né, com seus amigos, e ele realmente passa a conhecer Kardec. No início do seu apostolado, ele enfrentou sucessivos obstáculos, o materialismo e o positivismo, dos que olham para o espiritismo com ironia e risadas, além dos adeptos das demais correntes religiosas, que juntamente com os ateus buscavam ridicularizar e enfraquecer a doutrina dos espíritos. Isso acontece até hoje. Você é espírita, tem pessoa que fala, eu estou espírita, já olha para você de uma maneira diferente, já te considera uma pessoa que faz coisas erradas para os outros, que deseja o mal para os outros, já te considera, já olhou para você, viu que você, ele falou que é espírita, já acha que a gente daqueles que quer fazer o mal, porque acreditam dessa maneira, muitos sem conhecer, falam sem conhecer. Por isso que eu digo assim, quer conhecer, quer falar mal da doutrina espírita ou falar bem, conheça a doutrina espírita. A gente tem que fazer isso com qualquer outra religião, por isso eu não me considero capaz de falar mal de nenhuma outra religião que eu não tenha esse conhecimento profundo. Porém, como bom paladino, Denise enfrentou a tempestade, os companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para encorajá-lo e exortá-lo à luta. E sempre vai nos colocar.
sempre vão estar ao nosso lado, desde que a gente realmente acredite, desde que a gente realmente tenha essa fé. Coragem, amigo, diz o Espírito Diane. Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás só. Meios ser-te-ão dados em tempo, para bem cumprires a tua obra. E se nós acreditarmos que isso acontece também conosco, que nós vamos ter esse. Se a gente tiver essa fé e a força e a coragem, a gente sempre vai estar assim, produzindo, a gente sempre vai estar produzindo, mesmo sabendo que no momento que a gente vive, as coisas começam a ficar muito nebulosas. O mal ele toma uma força grande e aí acaba com que a gente, em vez de permanecer no bem, a gente acaba se entregando, não querendo mais fazer isso, não querendo mais trabalhar em prol da doutrina, achando que é tudo uma bobagem. Mas nada disso é uma bobagem. Assim como os Espíritos falam nesse momento ali para Leon Denis, a gente tem que entender que eles sempre vão estar também do nosso lado. Mas foi em 2 de novembro de 1882 que um evento de capital importância se produziu em sua vida. A manifestação, pela primeira vez, daquele espírito que durante muitos séculos havia de ser seu guia, seu melhor amigo, o pai espiritual, Jerônimo de Praga. Este lhe disse, então esse guia, né, esse espírito amigo de muito tempo, fala para Denise: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti. Caminharei atrás de ti para te sustentar. Gente, que coisa maravilhosa, né? Eu às vezes fico falando, puxa vida, eu não tenho um tipo de mediunidade aflorada, eu não consigo de forma assim consciente conversar com meu guia espiritual, eu não consigo, não tenho essa capacidade. Ah, mas ele fala comigo durante a noite, ele fala comigo em momento. Eu falo assim, pois é, mas eu que sou esquecido, eu que sou uma pessoa que desatenta, né, esquecida, me esforço para mudar isso aí, mas eu sou muito, muito esquecido e eu não lembro. Eu fico pensando assim, poxa, eu gostaria tanto de ter essa presença, mas não é o que a gente quer, né? Mas a gente sabe, aí que está, a razão diz que esse guia espiritual também está ao meu lado, também está auxiliando. Quando eu faço uma palestra, eu acredito que ele está ali ao meu lado, me auxiliando. Desde que eu estude bastante também, ele vai estar sempre me ajudando. E como Leon Denis indagasse se seu estado de saúde o permitiria estar à altura da tarefa, recebeu esta outra afirmativa: coragem. A recompensa será mais bela. Então, olha só. E isso traz para a gente esse conforto, desde que a gente realmente creia nisso, né? Que os nossos esforços, nós teremos recompensas pelos nossos esforços. E a gente não deve desistir. A gente vê que Kardec aconteceu isso, a gente vê que tantos espíritos, espíritos da nossa atualidade, Divaldo Pereira Franco, né, que desencarnou ainda esse ano de 2025, a gente vê Chico, ou seja, quantos espíritos de luz que passam por tantas tormentas e tantas dificuldades. Então a gente sabe que isso faz parte da nossa existência. A partir de 1884, ele achou conveniente fazer palestra visando a maior difusão das ideias espíritas. Em 85, ele escreve o trabalho O Porquê da Vida, em que explica com nitidez e simplicidade o que é o Espiritismo. Em 89, lança o livro Depois da Morte, um livro muito interessante, né? E situará como escritor de primeira ordem. Desencarnou em 1927 e suas últimas palavras pronunciadas com uma extraordinária calma, mas com muita dificuldade, foram dirigidas à empregada Georgette. É preciso terminar, resumir, e ele conclui, fazer alusão, né, e conclui, fazer alusão ao prefácio da nova edição biográfica de Kardec, e aí ele vai terminar dessa maneira. Mas as cerimônias fúnebres realizaram-se em abril, né? Então ele desencarna dia 12, a cerimônia 16 de abril, a seu pedido,
ele teve um enterro modesto, sem ofício de qualquer igreja confessional. Então ele chegou, teve tempo, né, de fazer essa solicitação para que fossem as coisas mais tranquilas. Eu vou trazer aqui alguns dos nomes, né? Porque eu falei de três ali, fica parecendo, os espiritismos. Não, são vários espíritos, né? São muitos espíritos que a gente considera assim, expoente do espiritismo. Então, estou colocando a imagem de vários aí, Alexandre, são vários, né? Eu não vou ficar citando cada um deles, está aí as imagens dele, Augusto Elias, Arthur. São vários espíritos, Ana Prado, para que a gente possa compreender que dentro da doutrina a gente tem vários mestres a ser seguidos, André Luiz, né, Anália Franco, ou seja, Alta de Souza, Baltuíra, Bezerra de Menezes e tantos outros, né? Caibar Schutter. São muitos espíritos que trazem tantas mensagens complementando essa obra maravilhosa. Espíritos que continuaram encarnados e depois desencarnados continuaram ainda mandando essas mensagens. E tantos outros aí, olha aí, Cornélio Pires, Divaldo Franco, né, que ele citou agora também. Emmanuel continuou mandando tantas informações para a gente. Eurípides Barçanufo, ou seja, são muitos espíritos que a gente tem que levar em consideração, que a gente tem Miramês também, outro grande espírito maravilhoso. Chico Xavier está aí, ó. Igorina Cunha, né? Igorina Cunha, o espírito lá de Minas também com um grande trabalho. Gabriel Delane, tantos outros, né? Humberto de Campos. Eu botei vários aqui para que a gente pudesse assim ter uma visão de cada um desses espíritos que contribuíram e continuam contribuindo para a nossa obra, né? Zilman Fox lá no início, o Jerônimo Mendonça, né? Assim, Joana de Anjos continua mandando informação, João Nunes Maia. Gente, realmente são grandes nomes da espiritualidade que a gente pode considerar assim que são expoentes da doutrina espírita, expoentes do espiritismo. Olha, o Denis de novo aparecendo aí. Gente, é esta compreensão, tá, que nós precisamos ter de que são muitos trabalhadores na obra do Cristo. Maria Dolores, Marlene Nobles também desencarnou recentemente, né, Meimei, espírito. E nós podemos fazer parte dessa jornada, podemos fazer parte disso, né? Sheila, tantos espíritos maravilhosos aí. Zé Grosso, né? Que é o espírito aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, ele é assim, o coordenador espiritual da Comerge, da Confraternização das Mocidades Espíritas de Janeiro, que acontece todo período de carnaval. Então, são muitos espíritos. Eu coloquei aí Mais Braga, Raul Teixeira, Haroldo Dutra Dias, Roçando Prim. Então, espíritos que ainda se encontram conosco aqui, Arthur Valadares, Carlos Antônio Bacelli, Geraldo Lemos, né? Todos que, uns que já desencarnou, Richard Simonetti, Carlos Pompé. Gente, são muitos espíritos. E nós, que a gente vai cada vez, não tantos palestrantes que a gente tem espalhado por esse nosso Brasil, eu estou falando de Brasil, né? Mas tem também no exterior, que faz seu trabalhozinho ali no seu centro espírita, na sua cidade, nas cidades vizinhas, e que continuam dando prosseguimento a essa doutrina de amor. Então, isso é muito importante, esta compreensão nossa, de que quando a gente fala dos expoentes do espiritismo nascente, a gente não considera o espiritismo nascente, né? Consideramos ainda uma doutrina recente. Todos nós podemos ainda engrossar eh, essa equipe de trabalho para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa doutrina de amor. Se a gente gosta, é bom a gente passar para as pessoas que também a gente ama. E assim a gente encerra mais esse programa, a gente encerra esse módulo 2 da codificação espírita. O próximo programa a gente já entra então com o módulo 3 falando de Deus. A gente vai falar do conceito de Deus, vai falar do atributo da divindade, providência divina. Continue nos acompanhando, continue divulgando, continue, sabe, perguntando, fazendo questionamentos, que a gente vai tentando cada vez mais
buscar as respostas. Quando nós não conhecemos, não sabemos, a gente vai buscar estudar, porque na realidade a gente não sabe tudo. Nós estamos cada vez progredindo mais nesse nosso processo. Então precisamos de você. Divulguem bastante para nos auxiliar no crescimento dessa doutrina. Que a paz de Deus possa estar presente em nossos corações. Dos homens que buscam a paz, cultivando o amor, sempre mais e mais. No futuro, quando o homem outros mundos habitar, aqui no infinito ou em qualquer lugar, de certo encontrará a mesma lei natural, regendo a sinfonia da vida universal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei.